Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho, hoje a igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir do primeiro século. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Jesus realiza a cura de um leproso. Jesus que estava no monte em oração, ele desce do monte, uma numerosa multidão começa a segui-lo, né? E aí vem o leproso. O leproso, eu sempre digo que o leproso naquela época era uma das pessoas mais infelizes do mundo. Eu sempre repito isso. Pela própria condição. A lepra, uma doença contagiosa, caía a pele, enfim. É, é, por ser doença contagiosa que não tinha cura, o leproso era obrigado a viver afastado de todo mundo. E quando ele via alguém, ele era obrigado a dizer leproso, 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 para as pessoas saberem que ali tinha um leproso e sim sair de perto. Ou seja, olha a rejeição que o leproso tinha, socialmente falando, né? Imagina o olhar das pessoas, um olhar de rejeição, de menosprezo, de desprezo, né? Então, era muito infeliz um leproso. Só que esse leproso, ele vai ao encontro de Jesus, ele se aproxima. Ele não podia fazer, mas ele se aproxima de Jesus. Ele quebra o protocolo. Se aproxima de Jesus, se ajoelha, se ajoelha. Atitude de adoração. Hoje em dia tem gente que não se ajoelha nem na missa, né? Na hora da consagração. Mas enfim, ele se ajoelhou, gesto de adoração. E, diz o Evangelho, falou para Jesus: Senhor. Veja, Senhor, em grego, Kyrios, Senhor. Essa expressão é usada para Deus. Senhor. Ele reconhece em Jesus o Senhor, Deus, o Messias, o Filho de Deus. Senhor, se queres, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja, aquele homem, apesar de todo o seu sofrimento, ele expressa uma profunda fé. Como é que você reage muitas vezes, por exemplo, na situação, no problema que não tem jeito? Como é que você reage a isso? Tem gente que quando está com um problema que não tem mais jeito, perde a fé, perde a esperança, perde o ânimo. Olha só a fé deste homem diante do seu problema que não tinha mais jeito. Por que não tinha jeito? Porque a lepra não tinha cura. Hoje tem, mas naquela época não tinha cura. Então, fazer o quê? Só que com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Sempre que você estiver passando por uma situação muito difícil, diga isso. Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Deixa aí nos comentários depois, tá bom? Depois que você assistir esse vídeo,
Deixe aí nos comentários. Com Deus tem jeito. Com Deus teve jeito para aquele leproso. Jesus também quebrou o protocolo, tocou nele e disse: Eu quero. Olha só, eu quero. Fica limpo, fica purificado. E aquele homem ficou limpo, ficou purificado. Por quê? Porque com Deus tem jeito. Aí depois nosso Senhor pede a ele que vá cumprir o que a lei prescrevia, né? Se apresentar ao sacerdote, né? Fazer a oferta que Moisés ordenou. E aquilo seria um próprio testemunho para as autoridades religiosas, né? Que olhar para aquele homem e ver que ele tinha sido curado, que Deus tinha realizado um milagre, né? Que nosso Senhor Jesus tinha realizado aquele milagre, né? Mas enfim, com Deus tem jeito. Nunca se desespere, nunca perca o ânimo, nunca perca a fé e a esperança. Com Deus tem jeito. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.